Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Vamos para mais uma resolução de vestibulares. Hoje falaremos sobre Unicamp 2022, segunda fase, a prova de Ciências Exatas Tecnológicas. Mas antes de iniciarmos o vídeo, vou pedir para você considerar se inscrever no canal. Clique no sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos e compartilhe com os seus amigos. Compartilhe com seus contatos, vamos divulgar essa física para mais gente. Vamos então à resolução da primeira questão, uma questão interdisciplinar. Estava lá na área de matemática, mas tem um pouquinho de física, dá para a gente trabalhar junto. Venha comigo, por favor. A questão de número 6, a questão interdisciplinar que dizia: Márcia, o nome de minha querida mãe, está fazendo um teste de condicionamento físico e corre numa pista circular de 200 metros de comprimento, com velocidade angular constante. Grifa aí que a sua velocidade angular é constante e que ela está numa pista circular. Espera aí um pouquinho, professor. Pista circular, trajetória circular, com velocidade angular constante. Logo, velocidade constante. Então, nós estamos falando aqui de um movimento circular e uniforme. Ele então conclui, no sentido anti-horário, a distância em metros entre Márcia e um equipamento eletrônico, localizado na parte externa da pista, foi registrado nos primeiros 60 segundos e está representado na figura 1. Ele então nos dá um gráfico de distância por tempo, que logo discutiremos, nos dá a representação da situação dita no exercício e pergunta no item A: qual o tempo de Márcia para completar uma volta? Primeira pergunta do item A. E segunda, quantos metros ela percorre em 60 segundos? Meus amores, por favor, preste atenção. Este é o gráfico da questão 6, o gráfico interdisciplinar de Física e Química. É um gráfico de distância por tempo. Veja que a posição ela varia com o tempo numa curva senoidal. Eita, professor, o que é isso? Calma, não se preocupa não. É que, na verdade, o equipamento eletrônico está aqui, ó, e a trajetória da Márcia está aqui. Então, quando ele vai medir a distância do ponto de medida em relação à Márcia, essa distância é descrita pela posição da Márcia, que varia no movimento circular. Logo, a Márcia atinge um máximo de distância quando está nesse ponto e depois atinge um mínimo de distância quando chega a este ponto. Então, ela passa por um máximo e por um mínimo, por um máximo e por um mínimo. E sempre passa por um ponto médio a essa distância. Ah, entendi, professor. Quer dizer que existe um ponto médio ali de distância? Exato. E existe o ponto mínimo e o ponto máximo. Viu? O movimento é circular, mas a leitura é de um MHS, tu percebe? É um movimento harmônico simples, entre um máximo e um mínimo, entre uma amplitude máxima e uma amplitude mínima. Ah, compreendi, professor. Quer dizer que esse gráfico está indo aí mais ou menos, né? Da posição 10 até a posição 70 alguma coisinha, né? Exatamente. Inclusive, nós vamos precisar dessa leitura para a parte matemática. Você percebe que a posição mínima de leitura é a posição 10. Isso implica que quando a Márcia passar por este ponto, que é o ponto de menor distância entre ela e o equipamento eletrônico, nós estamos a uma distância de 10 metros. Logo, esta pequena distância entre o ponto mínimo e o equipamento, pela leitura do gráfico, eu já chego à conclusão que é de 10 metros. Ah, entendi, professor. Mas o equipamento está além do que, na verdade? Ele lê a distância entre a posição da Márcia e o equipamento. Ah, compreendo, professor. Essa é a distância que ele vai ler. Isso, essa é a distância que ele vai ler. Ok? Pois bem, então, professor, vamos que vamos aqui, né? Essa é a distância que o equipamento estará lendo. Quando a Márcia aqui estiver,
essa distância de apenas 10 metros, porque é a menor distância lida no gráfico. Exato. Agora vamos para o item A do exercício. Quanto tempo leva para ela dar uma volta completa? Uma volta completa é o tempo de uma repetição completa. Vamos fazer o seguinte, eu poderia escolher qualquer ponto. No entanto, eu vou escolher 2 pontos que se repetem, cujo tempo seja de fácil diagnóstico no gráfico. Eu não vou ficar correndo o risco de pegar valores intermediários. Venha comigo. Se eu escolher este ponto, por exemplo, eu sei que ela está na posição 20 no tempo 0. Ela continuará a sua trajetória e mais uma vez ela passa pelo 0. Mas veja que neste momento ela passa pelo 0, mas ela ainda está retornando à posição 10. Neste ponto 0, ela já estava à procura dos valores maiores. Aqui ela ainda está à procura dos valores menores. Então eu ainda não repeti a minha imagem. Eu ainda não completei a volta. Eu só completarei a volta neste ponto. Perceba que aqui eu tenho uma onda completa, porque daqui para frente a imagem se repete mais uma vez. Ah, professor, então por que você não me disse? O senhor estava à procura de uma onda. É, porque é à procura de uma repetição. Ah, entendi. Então esse intervalo de tempo é o intervalo de tempo correspondente. Exato, este intervalo de tempo é o intervalo de tempo correspondente a uma volta. Professor, mas... Exato, esse é o intervalo de tempo de uma volta. Professor, mas o intervalo de tempo de uma volta não é período? É período, né? Tempo de uma volta, tempo de uma oscilação, tempo de uma repetição, certo? Ah, compreendo, professor. Então, esse valor aqui, se você olhar no seu gráfico original, tu vai perceber que existe um valor aí. De qualquer forma, aqui daria para fazer, ó, entre 6 e 18, eu tenho 12 unidades. Divididos por 2 intervalos, então aqui corresponde a 6. 6 com 6, 12. Ah, ele cresce de 6 em 6, professor. Isso, ó, de 6 em 6. O teu gráfico estava marcando aí. Se é de 6 em 6, 18 com 6, teremos 24, certo? Ah, entendi, professor. Quer dizer, então... Isso, ó, moçada. Então venha com o tio. O período é igual ao intervalo de tempo de uma volta. E esse intervalo de tempo de uma volta, segundo o gráfico, é de 24 segundos, certo? Temos aqui então o tempo para uma volta. Essa é parte da resposta do item A. A outra parte ele queria saber quanto ela caminha em 60 segundos. Professor, como é que eu faço essa conta? Veja bem, lembremos que ao realizar um movimento circular, eu poderia representar aqui o seguinte, ó. Esta é a posição hipotética da Márcia. Vou traçar a tangente à sua trajetória para poder representar aqui a sua velocidade tangencial. Ah, é verdade, né, professor? Além da velocidade angular, né? Exato, ó. Existe aqui uma velocidade angular ômega, que é a tal da velocidade que ele diz ser constante. Mas se a velocidade angular ômega é constante, a velocidade tangencial também o é. E em ela sendo, eu posso usar a expressão mais simples da física, que nos diz que velocidade é ΔS sobre ΔT. Esta equação mais simples, né, professor? Exato, é a primeira que a gente aprende, né? Vem comigo aqui um pouquinho. Velocidade. Como é que eu vou fazer para medir a velocidade, professor? Ele nos disse no exercício que uma volta completa são 200 metros. Ah, compreendo, professor. Então eu sei que a velocidade, que é a distância por tempo, são 200 metros percorridos em 24 segundos? Exato. Mas espera aí um pouquinho. Essa velocidade não tem que ser constante? Então você concorda que ΔS por ΔT tem que ser sempre o mesmo valor? Ah, entendi, professor. Ele quer saber o ΔS em 60 segundos, certo? Exatamente. Agora eu posso multiplicar em cruz essa igualdade e daqui eu obtenho o seguinte. O ΔS
será igual 60 vezes 200 dividido por 24. Eita, professor, que eu entendi, né? Ó, vem comigo. 2 vezes 6 é 12. Então eu posso escrever 12, 1, 2, 3, 10 a terceira, tudo isso dividido por 24. Certo? Compreendo, professor? Professor, se a gente simplificar, o 24 é metade do 12, não é mesmo? Isso. E aí ficamos 1000 dividido por 2. Mas peraí, professor, 1000 dividido por 2? Isso. 1000 dividido por 2 é a mesma coisa que 500. Ah, compreendo, professor. Então, essa é a distância percorrida pela Márcia. Após 60 segundos de caminhada, estamos aqui com a outra resposta do item A. Agora, para respondermos o item B, ele nos diz o seguinte: a figura 2 representa um determinado instante em que a distância entre Márcia e o centro da pista, o ponto C, é igual à distância entre ela e o equipamento eletrônico. Peraí, para um pouquinho. Um determinado instante em que a distância entre a Márcia e o centro da pista. Meus amores, Márcia e o centro da pista é o raio do movimento circular. Ele diz que é igual à distância entre ela e o equipamento. Ora, essa distância também será o raio. Ele quer saber qual é o cosseno do ângulo alfa formado. Essa é a parte matemática. Vem com o tio. Olha a figura. Ele diz que essa distância entre Márcia e o equipamento será igual à distância entre Márcia e o centro. Ué, mas peraí, entre Márcia e o centro é o raio, então aqui também é o raio. Ah, entendi, professor. E esta distância aqui, meus amores, é o raio, veja, é o raio mais os 10. Ah, entendi, professor, então agora é só trabalhar com esse triângulo, exato. Mas a questão aqui é que ele não é um triângulo reto, ele não é um triângulo retângulo. Eu não posso aqui aplicar Pitágoras, né? Eu não posso simplesmente usar seno, cosseno e tangente. Eu conheço aqui, ó, a distância de frente ao ângulo alfa e os seus dois catetos. Eu vou aplicar a lei dos cossenos. Professor, que raio de lei é essa? Vem comigo, por favor. Ela diz assim: esta distância é a distância R, vou reproduzir a imagem para ti. Esta distância também é uma distância R. E esta distância, nós chegamos à conclusão que é R mais 10. Este é o ângulo alfa que ele nos pede. Ah, professor, entendi. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos escrever assim, ó. O lado que está de frente para o ângulo necessitado, R ao quadrado, é igual à soma dos seus catetos elevado ao quadrado, R ao quadrado mais R mais 10 ao quadrado, e agora é menos 2 vezes o produto dos catetos, R mais 10, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ah, daí que tu vai tirar o cosseno então, professor? É, daqui que a gente vai tirar o cosseno. Professor, desenvolve a expressão aí para a gente ver. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Então já vou cancelar este r quadrado que aparece no primeiro termo com este que aparece no segundo, pois ele passaria subtraindo. R ao quadrado menos r ao quadrado é zero. Esta parcela toda que, ora, é negativa, eu vou passar para outro termo positiva. 2r vezes r mais 10 vezes o cosseno do ângulo. Tudo isso é igual, o que sobrou aqui, né, professor? R mais 10 elevado ao quadrado. Exatamente. Agora a gente passa dividindo aquilo que está acompanhando o cosseno. Logo, o cosseno de alfa será igual. Bem com o tio? R mais 10 ao quadrado dividido por 2r's vezes R mais 10.
Ah, entendi, professor. E aí, o que é que tu vai fazer? Bom, primeiro de tudo eu vou cancelar um R mais 10 de cima com um R mais 10 de baixo. É produto, né, professor? Dá para cancelar. Dá. R mais 10 ao quadrado é R mais 10 vezes R mais 10. Entendi. O que sobrou, professor? Olha, no numerador, sobrou R mais 10. No denominador, sobrou 2 R's. E agora, professor? Agora façamos o seguinte, ó. Vou dividir termo a termo. A hora que eu dividir R por 2 R's, vai cortar o R com R, vai sobrar meio. Mais 10 dividido por 2 R's. Professor, eu posso escrever então, 10 dividido por 2 vai dar 5, né? 5 sobre R. Exatamente. E uma vez que chegamos nesse momento, dá para lembrar ainda o seguinte. Professor, aqueles 200 metros da volta é o perímetro da circunferência, certo? Exato. Uma volta completa possui uma distância que equivale ao perímetro da circunferência. Então eu posso escrever que o ΔS de uma volta nada mais é do que 2πr. Eita, professor, que eu estou entendendo. O senhor vai... 200 é igual a 2 vezes π vezes o r. Daqui eu consigo simplificar e escrever que o raio será igual a 100. Eu substituo na equação de cima e chego, então, que o cosseno de alfa será igual, vem com o tio, meio mais 5 dividido pelo raio. Professor, mas o raio é 100 dividido por π. Agora, isso aqui eu posso escrever assim? Não posso, ó. Meio mais divisão de frações. Mantenho a de cima, multiplico pelo inverso da de baixo. Ficamos 5π dividido por 100. Professor, vai dar para dar uma simplificada aí. Vai, ó. Meio mais 5 e o 100 dá para simplificar. 100 é 20 vezes o 5. Vai ficar π dividido por 20. Pronto. Se tu preferir, esta já é uma possível resposta. Ah, compreendo, professor. Professor, poderia parar por aí? Veja bem, deixe-me te explicar uma coisa. A resposta final é a que menos valerá nota numa questão dissertativa. O que vale é o desenvolvimento, é o raciocínio da questão. É como que você chegou a essa expressão. A respostinha final é o de menor valor. Logo, não perca muito tempo fazendo esses cálculos. Deixe, vá para a próxima. A próxima ainda vale uma pontuação completa. Essa, você está à procura dessa pontuação. Então veja bem, daria para simplificar? Daria. Eu poderia escrever cosseno de alfa é igual MMC entre 2 e 20 é 20. 20 dividido por 2 vai dar 10, vezes 1 é 10. Mais 20 dividido por 20 vai dar 1, vezes π é π. Pronto. Eis aqui a resposta final ao qual a Unicamp esperava de você. Ah, entendi, professor. Mas tanto faz. O importante era chegar a esses gabaritos, ok? Vamos então agora à questão Q11. Uma questão que envolvia duas perguntas, dois itens de conteúdos da física distintos. O primeiro item envolvia movimento circular e o segundo envolvia eletrodinâmica. No entanto, para o entendimento dessa questão, tu tinha que lembrar indução eletromagnética, como que uma corrente é induzida. Mesmo que brevemente, mesmo que de forma simples, mas tu precisava lembrar. Vem comigo para a leitura. O órgão Hammond, instrumento eletromecânico, inventado por Hammond e Annert em 1935,
como alternativa aos órgãos de tubos e igrejas, rapidamente tornou-se popular entre músicos de jazz e de outros gêneros musicais. O funcionamento do instrumento é baseado num conjunto de rodas fônicas, discos metálicos com dentes magnetizados. Presta atenção nisso, grifa, os dentes estão magnetizados, ou seja, eu tenho ali um campo magnético, certo? Que giram próximos a uma bobina eletromagnética, que são os tais dos sensores, conforme a figura. À medida que os dentes passam em frente ao sensor, o fluxo magnético através da bobina varia, dando origem a uma corrente elétrica que oscila com o período correspondente à passagem de cada dente. Gente, lei de Lenz e Faraday lá do magnetismo. Quando eu tenho um fluxo de campo magnético através de uma determinada área, isso, em função do tempo, me dá uma força eletromotriz induzida. Essa força eletromotriz induzida vai gerar uma corrente induzida. E essa corrente eu posso utilizar para movimentar um alto-falante de um outro lado distante desta roda. Ele então nos conta o seguinte: essa corrente elétrica é então amplificada e alimenta os alto-falantes. Venha com o tio, por favor. Quando esta roda gira, os dentes magnetizados passarão um campo magnético pelo interior desta bobina, deste solenoide, gerando aqui uma corrente induzida. Ah, entendi, professor. É aquela história de que o campo magnético sai de um polo e vai para o outro. Isso, ó. E aí ele oscilará por dentro desta bobina. Porque quando o dente passar por perto, o campo será intenso. Quando o dente se afastar, esse campo se reduz. E ao se aproximar do próximo dente, ele volta a crescer mais uma vez. Então ele cresce e diminui com o movimento circular do disco. Ah, entendi, professor. Então, é esse movimento circular que oscilará o campo magnético. E isso variará o fluxo de campo dentro da área em função do intervalo de tempo. Entendi, professor. Mas o que ele pergunta para a gente é sobre magnetismo? Não, não é não. Olha o item A. Se a roda fônica da nota Lá, de frequência 220 Hz, possui 8 dentes e tem um raio de 3 centímetros, qual é a velocidade linear de um ponto na extremidade de um dente? Cara, ele deu uma baita volta para tu entender o que está acontecendo, para simplesmente te perguntar a velocidade tangencial de um movimento circular. Então, respira fundo quando tu pega a questão. Leia com calma. Tem item que não é tão complexo assim. Dá para resolver. Esse dá para resolver com a primeirinha equação que tu aprendeu na física. Velocidade e espaço por tempo. Só presta atenção, vem comigo aqui. O sensor acusará a frequência da nota Lá. A frequência da nota Lá, segundo ele, é de 220 Hz. Mas quem gerou esses 220 Hz foi a variação do campo criado por essa variação de dentes próximo ao sensor. E por conta disso, ele nos pergunta qual a velocidade de um ponto tangencial. Professor, se eu quiser saber a velocidade de um ponto tangencial, e só primeiro você desenha a tangente no ponto e represente ali a velocidade tangencial. Ah, entendi, professor. Para calcular essa velocidade, o que é que tu precisa, professor? Eu preciso da equação mais simples que nós já vimos até então. A equação que diz que velocidade é ΔS por ΔT. Eita, professor, mas tu pode usar essa equação? Pode. Pode porque a velocidade será constante, né? A nota não oscilará. Entendi. E aí, pensa nesse ponto. Para ele dar uma volta completa, ele percorre o perímetro da circunferência. Ele percorrerá 2πr. Ah, entendi, professor. E o tempo para uma volta, por definição, é período, certo? Isso. Mas o inverso do período é frequência. Logo, eu posso escrever 2πr vezes f. Tô com dificuldade, professor. Não lembro direito desse negócio. Volta lá na playlist de cinemática. Vou deixar o link aqui na descrição. Lá existe uma
aula apenas sobre movimento circular. Ah, compreendo, eu posso... volta lá que tu vai entender. Agora vem comigo. Esta frequência não é a frequência da roda. A roda, ela gira numa frequência diferente, porque esta frequência foi gerada por 8 variações de fluxo no interior da bobina. Entendi. Então, na verdade, esse disco, ele gira com uma frequência que é igual à frequência da nota, porém dividido por 8. Isso, vem com o tio aqui, ó. A frequência da roda será igual à frequência da nota dividido por 8. Ah, entendi, professor. Então nós vamos obter aqui que a frequência será 200 dividido por 8, isso, Hertz. E professor, não vou nem resolver essa conta não, sabe por quê, né? Eu vou aplicar esta frequência aqui na equação de baixo. Então vem comigo, ó. A velocidade ficará igual a 2 vezes π. Professor, você vai trocar o π por 3? Pode. O raio é de 3 centímetros, 3 vezes 10 a menos 2, vezes a frequência, que é de 220 dividido por 8, certo? Então, 220 dividido por 8. Ah, compreendi, professor. O que tu vai fazer agora aí para dar uma ajuda, né? Vamos fazer o seguinte, vem comigo, moçada. Eu posso fazer aqui uma simplificação. 2 vezes 220 daria 440, certo? Vou escrever 44 vezes 10 dividido por 8, vezes 3 vezes 3, 9, vezes 10 a menos 2. Eita, professor, e aí? Bom, e aí que eu vou escrever assim, né? Ó, 44 dividido por 8, né? Isso vai dar 22 dividido por 4. Se eu quiser simplificar ainda mais, vai ficar 11 dividido por 2. Eita, que professor. Então ficamos como? Ficamos 11 vezes 9, 99 dividido por 2. 99 dividido por 2, vezes 10 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 1. Não vou perder tempo resolvendo essa expressão, eu vou apenas simplificar para o meu examinador. Meu querido, ó, vai ficar 99 vezes 10 a menos 1 é 9,9 dividido por 2 metros por segundo. Pronto. Professor, você não vai terminar? Não. Valeria muito pouco a nota. Eu vou para a próxima, onde eu posso receber muito mais nota em uma resolução completa. Professor, 9,9 por 2, pensa assim comigo. 9 por 2 é 4,5. 0,9 por 2 é 0,45. 4,5 com 0,45 daria 4,95. Eita, professor, que não era nem tão difícil. Não, né? 4,95 metros por segundo. Está aí o nosso item A do exercício. Já no item B do exercício, ele nos diz: uma fonte contínua de força eletromotriz 24 volts e resistência interna Rin alimenta um amplificador de áudio. A figura B apresenta um circuito com uma fonte e uma resistência interna ligados a uma resistência RL de 8 ohms, equivalente ao circuito do amplificador. Então esse RL equivale ao amplificador, são 8 ohms o circuito. Ele diz que a queda de tensão na resistência interna é de 4 volts. Ele quer saber qual é a potência dissipada em RL. Meus amores, vamos pelo caminho fácil. Fazer exercício de eletrodinâmica é muito simples. Você precisa ter um conhecimento da utilização da equação de Uri, da equação da primeira lei de Ohm, e tem que conhecer potência U vezes I. Com essas duas, a gente consegue resolver boa parte dos exercícios de eletrodinâmica. Quer conseguir fazer um pouquinho mais? Leve a segunda lei de Ohm também. Equação que diz que resistência é resistividade L sobre área.
Com essas três, certamente tu resolve o exercício de circuitos elétricos. Vem comigo. Aqui está a nossa força eletromotriz de 24 volts ligada em série à sua resistência interna, que por sua vez também está em série à resistência do circuito do amplificador. Professor, esse circuito é um circuito todo em série? Só tem um caminho, não existem nós. Todo mundo está em série. A mesma corrente elétrica gerada no gerador irá fluir por todos os resistores. Mas nós não vamos nem calculá-la. Quer ver só? Vem comigo. Ele nos deu que este resistor interno consome 4 volts. Professor, o que tu está desenhando? Estou desenhando o voltímetro. Só para eu poder lembrar que esse cidadão, sozinho, ele consome 4 volts. Daí a tal da queda da tensão de 4 volts. Ah, entendi, professor. Mas peraí, se a fonte entregava 24 e a resistência interna já está consumindo 4, para esse coitado aqui de baixo, exatamente, para esse coitado aqui de baixo sobrará 20 volts. Professor, qual foi o raciocínio aí? O raciocínio foi simples, ó. A DDP no resistor RL é igual à força eletromotriz, que é a nossa DDP total, menos a DDP do resistor interno, aquilo que ele consome. Entendi. Professor, a força eletromotriz total é 24, menos a interna, que é 4. E aí nos restará 20 volts. Exato, pronto. E aí para o cálculo da potência, vem com o tio. A potência em L será igual a U vezes I. Professor, você disse que não ia calcular o I. Não vou não, sabe por quê? Tem uma equação clássica que tu não pode ir para o vestibular sem ela, que é a equação da primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. A força eletromotriz é o produto da resistência vezes a corrente. Se eu isolar a corrente aqui, ficaremos com U sobre R. Logo, a potência L será igual o U, que aqui já estava, vezes U sobre R. Isso nos dará U ao quadrado sobre R. Ah, entendi, professor. Então, além dessa, ainda tem essa outra formulinha? E tem mais uma, né? Vamos lembrar rapidinho aqui com o tio? Eu poderia escrever também que a potência em L é igual... Vem com o tio. No lugar do U, eu ponho RI. Vai ficar R vezes I, o que nos dá RI quadrado. Eita, professor, que qual das três eu vou usar? Usa aquela que te facilita, né? Eu conheço a resistência e a força eletromotriz. Está aqui, ó. A resistência e a força eletromotriz. Eu vou usar esta equação de potência. Substituindo, a potência em L será igual a DDP vale 20 ao quadrado dividido por 8. 20 ao quadrado dividido por 8 é a mesma coisa que 400 dividido por 8. Simplificando, meus amores, 40 dividido por 8 é 5, e 5 vezes 10 costuma dar 50. A unidade de potência no sistema internacional é dada em watts. Eis aqui a nossa resposta para o item B do exercício. Agora vamos para a questão Q12, que diz assim: recentemente cientistas internacionais realizaram um estudo sobre as opções para evitar um possível impacto de um asteroide com a Terra e estimaram que o tempo mínimo de antecedência do início das ações para impedir a colisão é de 5 anos. Item A. Considere um asteroide de massa 3 vezes 10 a 15 quilos, comparável com a massa do asteroide que supostamente colidiu com a Terra e causou a extinção dos dinossauros, se deslocando em direção à Terra com uma quantidade de movimento de módulo 1,2 vezes 10 a 20 newtons segundos,
Grifa aí, ele te deu a massa do asteroide e a sua quantidade de movimento. Meus amores, quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. Lembre-se, quantidade de movimento. O termo quantidade dá a ideia de quantidade de massa, certo? E de movimento, quem tem movimento tem velocidade. Então, quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade, certo? Professor, vem daí os termos? Não, é só para tu lembrar, é só para te ajudar. Aí ele diz assim: na tentativa de evitar o impacto, pretende-se lançar um míssil da Terra em direção ao asteroide, de modo que com o choque seja gerado um impulso que altere a velocidade do asteroide em módulo ou em direção. Supondo que essa operação ocorra com sucesso, reduzindo o módulo da velocidade de deslocamento do asteroide pela metade. Grifa aí que reduziu a velocidade à metade. Não foi a quantidade de movimento, foi a velocidade. Ele então nos pergunta, desprezando a variação da massa do asteroide durante a operação, calcule qual a variação da energia cinética do asteroide como resultado da operação. Ele até deixou em negrito para você ali, ó, a variação da energia cinética. Vem com o tio, por favor. Já representei para você a situação inicial e final, com a massa do asteroide e a sua quantidade de movimento inicial. No fim, sabemos que sua velocidade será a metade do início, mas não conhecemos a velocidade inicial. A pergunta é qual a variação da energia cinética. Bom, se houve uma redução de velocidade, certamente haverá uma redução de energia cinética. Estamos esperando aqui uma variação negativa ao final dos cálculos, certo? Mas vem comigo. Professor, como você havia dito, né? Quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. Lembrando que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que sempre terá a mesma direção e sentido da velocidade do corpinho, né? Ah, entendi, professor. Onde esta massa estará em quilos e a velocidade em metros por segundo. Professor, então não era para a unidade ser quilômetro por segundo? Sim, mas há um teorema que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E o impulso é força vezes tempo, é a força aplicada ao longo de um tempo. Força em newtons, tempo em segundos, eu também posso usar a quantidade em newtons vezes segundos, certo? Ah, entendi, professor. Então vamos que vamos aqui, ó. Eu posso reescrever essa equação como sendo quantidade é massa vezes velocidade para transformá-la numa equação escalar e poder aplicar assim os valores. A velocidade inicial é quem eu quero conhecer com a quantidade inicial. Quantidade inicial é de 1,2 vezes 10 elevado a 20. A massa do corpinho é de 3 vezes 10 elevado a 15 vezes a velocidade inicial. Aqui nós vamos fazer algumas mágicas, né? Ó. Velocidade inicial será igual. Vem com o tio. Vou emprestar um 10 aqui do 10 a 20. Vou escrever 12 vezes 10 a 19. Ah, entendi. Tu tirou um 10 daqui e multiplicou aqui embaixo, né, professor? Para virar 12. Isso. E o 3 vezes 10 a 15, que estava multiplicando a velocidade, agora passa dividindo. E agora ficamos 12 dividido por 3, costuma dar 4. O 10 a 19 dividido por 10 a 15, quando eu tenho a mesma base, eu subtraio os expoentes. 10 a 19 menos 10 a 15 vai dar 10 elevado à quarta metros por segundo. Ah, entendi, professor. Essa daí, isso, essa é a velocidade inicial, né? Professor, e a velocidade final? Ué, logo, a velocidade final não era a metade da velocidade inicial? Professor, a metade de 4 vezes 10 à quarta é 2 vezes 10 à quarta, né? Isso, muito bem. Pronto, mas a pergunta dele não era sobre as velocidades, a pergunta dele era sobre a variação da energia cinética. E como toda boa variação na física, nós vamos escrever
que a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Vamos abrir essa expressão com o tio? Abrindo a expressão, a variação da energia cinética será igual a mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Meus amores, vamos facilitar a nossa vida aqui e ganhar tempo? Vou pôr esse m sobre 2 em evidência e vou escrever v final ao quadrado menos v inicial ao quadrado. E para aquele que gosta de matemática, se quiser substituir os valores e sair fazendo conta, tudo bem. Mas para aquele que curte matemática, ele vai simplificar a vida dele agora. Isso aqui é uma subtração de quadrados. Lá do fundamental, quando eu aprendi, para simplificar as expressões, eu posso escrever v final mais v inicial vezes v final menos v inicial. Ah, entendi, professor. Você fatorou, né? Isso, é uma fatoração, né? Entendi. Então vamos lá comigo, ó. A variação da energia cinética ficará igual a massa deste corpinho, que é de 3 vezes 10 a 15, dividido por 2, vezes, vem comigo, quando eu fizer velocidade final mais a inicial, 4 mais 2 vai dar 6 vezes 10 a quarta, vezes, quando eu fizer a final menos inicial, 2 vezes 10 a quarta menos 4 vezes 10 a quarta vai dar menos 2 vezes 10 a quarta. Eita, professor, que eu já entendi, né? Ó, menos vezes mais vai dar menos, certo? Vou cortar esse 2 com esse 2. 3 vezes 6 vai dar 18. 10 a quarta com 10 a quarta dá 10 a oitava. 10 a oitava com 10 elevado a 15 vai dar 10 elevado a 23. E aí, colocando em notação científica, nós vamos escrever que a variação da energia cinética será igual a 1,8 vezes 10. Professor, se tu dividiu por 10 aqui para virar 1,8, tem que multiplicar por 10, né? Isso, e aí se eu multiplicar por 10, eu somo os expoentes, vira 10 a 24. Energia no sistema internacional é dado em joules. Eis a resposta para o item A do nosso exercício. Dissipou-se 1,8 vezes 10 a 24 joules de energia. Esse menos aqui significa energia perdida, energia dissipada. Perdeu na colisão, perdeu no choque, ok? Continuando agora, vamos para o item B. Ele dizia assim: considere agora um outro asteroide que sofre de fato um impacto com a Terra. Considere também que o módulo da força de impacto da superfície da Terra, agindo sobre o asteroide, varie em função do tempo de acordo com o gráfico. Calcule qual é o módulo do impacto que agiu sobre o asteroide durante a colisão com a Terra. Professor, por que o gráfico varia com o tempo? Simples. Quando um objeto toca no outro, ele já não aplica essa força de forma integral. Essa força vai aumentando, gerando uma deformação, crescendo até chegar a um limite da deformação. Nesse momento, a tendência é que você tenha uma redução dessa força, uma vez que o corpo vai restabelecendo o seu formato original. Por isso, da variação da força. É como uma raquete batendo numa bolinha de tênis. Ela irá deformar no instante em que ela toca a bolinha e depois ela volta à situação normal. No início a força é 0, vai crescendo, chega ao máximo, vai diminuindo e volta ao 0 mais uma vez. O gráfico, muito parecido com isso. Vem comigo. Gráfico de força por tempo. Preste atenção nas unidades do eixo. As unidades são muito importantes. Professor, como é que eu vou calcular o impulso? Veja, para o cálculo do impulso, a primeira coisa que nos vem à mente é dizer que o impulso
é o produto de uma força durante um intervalo de tempo. Ah, professor, tá certo, né? Impulso é igual a força vezes tempo. Quanto maior a força, maior o impulso que eu causo. Quanto mais tempo essa força agir, maior o impulso também. Pois é, só que tem um detalhe. Esta expressão só seria possível de utilizá-la em esta força sendo constante. Eita, professor, porque aí eu tenho um valor de força para poder substituir. Ainda assim, teria que reescrever a equação na forma escalar. No entanto, eu tenho um gráfico onde a força varia com o tempo. E aí, professor, que força que eu ponho? Pois é, eu não posso usar essa fórmula. Eu tenho que usar uma outra expressão. E aí eu bem digo para vocês sempre, né? Na física aparecer um gráfico, a área ou a inclinação sempre traz alguma informação. Neste caso, é um gráfico de força por tempo. Pense comigo em uma figura convencional, em uma figura tradicional, em uma figura normal, onde a força seria constante, nós teríamos a área como sendo a área de um retângulo, cuja área seria lado vezes lado. Um dos lados seria a medida da força, o outro lado seria a medida do tempo. Pessoal, não estou entendendo não. Vem comigo aqui rapidinho então. Olha aqui para o tio. Gráfico da força em função do tempo. Se nós imaginarmos que essa força é uma força constante, nós poderíamos calcular a área debaixo desta figura. Tá, professor, mas e daí? Como é que fica? Bom, esse lado aqui corresponde a uma força. Este outro lado corresponde a uma variação de tempo. Logo, eu posso dizer que a área é lado vezes lado, é força vezes tempo. Eita, professor, que força vezes tempo é impulso? Pois é, por isso é que eu posso escrever que a área é numericamente igual ao impulso. Ah, compreendi, professor. Esta área é numericamente igual ao impulso que o corpinho irá sofrer. Então, no cálculo desta área, ficamos base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A área de um trapézio. Professor, quem é quem mesmo? As bases são as paralelas, né? O 2 e o 0,4. 2 da base maior, 0,4, né? De 0,8 a 1,2, 0,4. Base maior mais base menor. Vezes a altura, que é a distância entre as bases. Tudo isso sobre 2. Simplifica o 2 com o 2. Teremos aqui um impulso igual 2 mais 0,4 dá 2,4 vezes 10 elevado a 21. Como o impulso é o produto da força vezes o tempo, vamos voltar um pouquinho aqui com o tio? Voltando um pouquinho aqui na equação, a força será dada em newtons e o tempo será dado em segundos. Então o nosso impulso é dado em newtons segundos. Eis aqui a resposta da pergunta B do exercício. Agora a questão Q13 nos diz assim: recentemente, os arqueólogos do Reino Unido apresentaram novas evidências sobre a origem do Círculo de Pedras. Testes geoquímicos indicam que a maioria dos monumentos megalíticos compartilham uma origem comum, a cerca de 25 quilômetros de distância, enquanto as pedras azuis menores podem ter sido trazidas de outro monumento que foi desmontado e movido 280 quilômetros. Item A. Professor, até aí só a história triste, não nos importa nenhuma dessas informações. Vem com o tio. Observe o conjunto de pedras mostrados na figura A e considere que a pedra na horizontal está em equilíbrio estático. Grife, por favor, equilíbrio estático. Se está em equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico, a força resultante tem que ser zero. Estamos falando aqui da primeira lei de Newton, condição de equilíbrio, soma das forças igual a zero. A pedra horizontal ela é homogênea, isso significa que a força-peso agirá exatamente no meio da pedra.
estando a sua massa uniformemente distribuída ao longo do seu comprimento de 4 metros. A força vertical F1, indicada na figura A, tem módulo de 9 vezes 10 a quarta newton. Grifa o valor dessa força. Supondo que uma das pedras verticais se rompa, gerando imediatamente após a ruptura o diagrama de força mostrado na figura B, na situação da figura A força-peso que age no centro de massa da pedra produz um torque com um módulo, ele deu ali a representação de uma letra grega, tal P, em relação ao ponto O. O módulo do torque é dado pelo produto da força, peso P, vezes a distância D do centro de massa ao ponto O. Olha a Unicamp te dando a formulinha do torque aí, a formulinha do momento, né? Calcule qual é o módulo do torque resultante do peso na situação da figura B. Por favor, vem com o tio aqui. Eu representei para você a figura A e a figura B, onde na figura A nós temos ainda os dois pilares de sustentação. A força 1 e a força 2 estão simetricamente opostas em relação ao centro desta pedra. Isso implica que as duas forças devem ser iguais devido à sua simetria. Logo, eu posso dizer que F de 1 é igual a F de 2, que por sua vez é igual ao valor que ele nos deu no texto, que por sua vez é igual a 9 vezes 10 a quarta newtons. Valor esse dado no texto. Porém, se está em equilíbrio, eu posso dizer o seguinte, professor: em estando em equilíbrio, a força resultante necessariamente deve ser igual a zero, certo? Sim, pois bem, primeira lei de Newton, condição de equilíbrio. Ah, entendi, professor. E em estando em equilíbrio, eu posso dizer que tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo, certo? Exato. Então, F de 1 mais F de 2 que estão para cima é igual ao peso que está para baixo. Professor, mas espera aí, o senhor acabou de falar que F1 é igual a F2, exato. Então, na verdade, nós ficaremos com 2 vezes 9 vezes 10 a quarta. 9 vezes 10 a quarta mais 9 vezes 10 a quarta são 2 vezes 10 a quarta. Então, eu posso dizer que o peso desta pedra será de 18 vezes 10 a quarta newtons. Ah, entendi, professor. Professor, mas por que você quis calcular o peso, hein? Não entendi, não. É porque a pergunta dele era qual o momento realizado pela força-peso. Vem aqui com o tio. Essa força-peso fará com que esta pedra horizontal adquira ou tenda a adquirir um movimento no sentido horário. A esta capacidade de girar, a esta tendência de rotacionar, damos o nome de momento ou de torque. Obedecendo a nomenclatura da Unicamp, nós chamaremos de tal P, certo? O ponto de rotação, o ponto de equilíbrio, aqui está. A distância será metade do comprimento L da barra. Logo, eu posso dizer que esta distância D, que será metade de L, será igual a 2 metros. Conforme ele mesmo nos disse, este momento da força-peso será o produto da força-peso vezes a distância. Está aqui, ó. Ah, professor, eu aprendi isso aí como cálculo do momento, né? Isso, exatamente. Onde a força é dada em newtons, a distância é dada em metros, logo o torque ou o momento é dado em newton-metro. Então eu posso dizer que o torque será o peso de 18 vezes 10 a quarta vezes a distância 2. Entendi, professor. Quer dizer então que isso, ó, o torque será igual a 2 vezes 18 é 36, certo? Eu escreverei 3,6. É 3,6 vezes 10 para dar os 36. Esse 10 eu vou juntar com 10 a quarta, vou formar o nosso 10 a quinta Newton-metro. Pronto. Ah, entendi, professor. Então,
esta é a resposta do item A do exercício, ok? Vamos ao item B. O que ele nos pergunta, professor? Agora ele diz que o mistério que permanece sobre o monumento diz respeito ao modo como essas pedras tão pesadas teriam sido deslocadas percorrendo grandes distâncias. Para ilustrar tal desafio, calcule qual é o trabalho, olha a pergunta do exercício, calcule o trabalho que deve ser realizado por uma força horizontal aplicada à pedra de 1,8 vezes 10 a quarta quilos para arrastá-la com velocidade constante. Por favor, grife ali, arrastá-la com velocidade constante. Se a velocidade é constante, isso implica de novo uma situação de equilíbrio. Agora, um equilíbrio dinâmico. Voltamos às definições da primeira lei de Newton. E ele quis te confundir. Ele deu no mesmo exercício, no item A, momento, e no item B, trabalho. Professor, mas confundiu o quê? É que a fórmula é a mesma, a unidade é que será diferente. Momento, torque, é capacidade de rotação, Newton-metro. Trabalho também é força vezes distância. Porém, trabalho é transferência de energia. Transferência de energia é dada em joule, modifica a unidade, certo? Imaginando a situação onde a pedra será arrastada na horizontal. Eita, professor, essa é a pedra? É, esta é a pedra. Então, imaginemos que o indivíduo aplicará uma força empurrando esta pedra para a direita. Está aqui, ó. Essa é a força do operador, certo? Ah, entendi, professor. Vai chamar de Fão, né? É Fão, força do operador, certo? Essa força é a força que o operador faz para que esse corpo se mova com velocidade constante. Professor, ele está movendo para onde, hein? Olha, se eu estou aplicando uma força para a direita, há de se imaginar que eu queira que esse corpo ande para a direita. Tu há de concordar comigo. Logo, a velocidade é para a direita e eu já vou aqui escrever que esta velocidade é uma velocidade constante, certo? Ele está indo para a direita com uma força F, arrastado. Se ele está sendo arrastado, tem uma força contrária ao movimento, a força de atrito. O bloquinho, ao ser empurrado, empurra o solo para frente. O solo o empurrará para trás. Está aqui, ó. Ah, entendi, professor. Essa daí, isso, essa aqui é a força de atrito, né? Ó. É o atrito cinético, né? O atrito oposto ao movimento. Ah, entendi, professor. É aquela historinha... Isso, só para a gente relembrar um pouquinho, vem aqui com o tio, né? Imagina que, na verdade, o solo ele tá cheio de dentinhos. Ah, professor, mas ali parecia que ele era liso, né? Pois é, mas não é não, né? E o bloquinho? Ó, o bloquinho também é um corpinho mais ou menos assim, né? Ó. Eita, professor, eu jurava que o bloquinho era perfeitamente liso. Pois é, ele também não é. Tu percebe que um dentinho penetra no outro? Então, quando eu aplico uma força tentando arrastar esse corpinho para a direita, tá aqui, ó. Quando esse corpo é arrastado para a direita, o que acontece? Esse dentinho aqui, ó, do bloquinho, que está enfiado, né, nesse buraco do de baixo, ele vai empurrar o chão para frente. Olha aqui, ó. Ah, entendi, professor. É esse dentinho que está empurrando esse dente do chão para frente, né? Exato. Esse é o atrito que o bloco faz sobre o solo. Só que no para-ação-reação, se o bloco aplica uma força no solo, o solo aplica uma força no bloco. Está aqui, ó. É o atrito do solo sobre o bloco. Ah, professor, agora eu entendi. Tá, então vem comigo. Se a velocidade é constante, isso significa que a força resultante é igual a zero. Para a força resultante ser igual a zero, isto implica que a força F deverá ser igual à força de atrito, certo? Pois bem, professor, até aí tá tudo de boa, eu estou entendendo, né? Só que agora venha comigo, o que ele continua dizendo para a gente?
Para calcular esse trabalho sobre essa pedra que anda com velocidade constante, ele pede para tu considerar que ela vai andar uma distância de 20 km. Então, ó, a distância a ser arrastada, né, que nós chamamos aqui de D, é igual a 20 km. E ele nos dá algumas informações. Ele diz que o coeficiente cinético vale 0,6. Eita, professor, ele deu essa informação. Ele diz que o coeficiente de atrito cinético aqui entre essas superfícies vale 0,6. E que a massa deste corpinho, a massa desta pedra, é de 1,8 vezes 10 elevado a quarta quilos. Eita, professor, entendi. Ele quer saber de nós a resposta em quilowatts-hora. Vamos comigo? Vem aqui com o tio, ó. Força é igual a atrito, mas o atrito é coeficiente vezes a normal, certo? Para esse bloquinho que está sobre o solo, nós sabemos que ele não penetra no solo nem sai voando. Logo, a normal é igual ao peso. Ah, professor, e peso é massa vezes gravidade, né? Exato. Então, olha o que virou isso aqui. A força será igual ao coeficiente de atrito vezes o peso, que é a massa vezes a gravidade. Caracoles, professor, pois é. E o trabalho que ele nos perguntava? Ó, o trabalho realizado pela força F, pelo operador, é o produto da força vezes a distância. Entendi. Então nós vamos trocar aqui, né, professor? No lugar da força eu vou colocar coeficiente vezes a massa vezes a gravidade e vou manter a distância que o corpinho anda. Exatamente. Substituindo os valores, o trabalho então será igual ao coeficiente de atrito, que é 0,6, vezes a massa do corpinho, que é 1,8 vezes 10 à quarta, vezes a gravidade, que vale 10, vezes a distância, que é de 20 km. Ó, 20 mil metros, não vai esquecer, hein? Eita, professor, que eu já estava esquecendo. Pois é, não vai não, né? Presta atenção nas unidades. Vem com o tio, ó. Multiplicando 10 por 0,6 vai sobrar 6. Então ficamos 6 vezes 2 vezes 1,8 dá 3,6. Eu vou manter dessa forma, certo? Entendi, professor. O que é mais? E aí ficamos o 10 do 20 com o 10 à terceira dá 10 à quarta. Com o 10 à quarta é 10 à oitava. Joules, Sistema Internacional de Medidas. Professor, compreendi. Mas ele queria a resposta em quilowatts-hora. Ele te deu o fator de conversão. Olha aqui, ó. Onde eu posso dizer o seguinte. Energia transferida, o trabalho será igual a 6 vezes 3,6 vezes 10 à oitava. Isso está em joules. Só que ele disse para a gente no texto que 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 à sexta joules. Professor, eu não entendi por que você multiplicou por esse número aí. É como se eu tivesse feito uma regrinha de 3, já lhe mostro. Mas isso aqui chama-se multiplicar pelo fator unitário, multiplicar por 1. Esse cara é igual a esse. Ah, entendi, professor. Então, ó, corta este com esse, sobrou 6, 10 oitava por 10 à sexta dá 10 ao quadrado. Quilowatts-hora. Pronto. Tá aqui o trabalho. Esta é a resposta do item B. Ok? Professor, mas e se eu quisesse fazer a tal da regrinha de 3? Daria? Daria. Era só tu ter escrito assim, ó. 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 à sexta joules. Ah, foi ele que deu, né, professor? Foi. E eu quero saber 6 vezes 3,6 vezes 10 à oitava joules. Quanto que isso equivale em energia? Pronto. Multiplica isso aqui em cruz. A energia será igual... Vem com o tio. 6 vezes 3,6 vezes 10 à oitava vezes 1.
dividido por 3,6 vezes 10 à sexta. Professor, por que tu dividiu? É porque ele não estaria multiplicando E? Está multiplicando, passa dividindo. Ah, entendi, professor. Cortou. Isso aqui vai dar 6 vezes 10 ao quadrado, quilowatts-hora. Embaixo de quilowatts-hora, essa é a nossa unidade, essa é a nossa resposta. Deu igualzinho, ainda bem, não saberia dizer se desse o contrário. Vamos para o próximo. Chegamos então à questão Q14. Na ilustração da figura, uma bomba eleva óleo até o reservatório. Um pressostato instalado ao lado da bomba tem a função de ligá-la e desligá-la conforme varia a altura do nível do óleo. A bomba é desligada quando a pressão manométrica no pressostato atinge um valor de 3,2 vezes 10 à quinta pascal. Anota esse valor aí, por favor. Lembrando que a pressão manométrica é a diferença, né, entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica, e sabendo que a densidade do óleo em questão é 8 vezes 10 ao quadrado quilos por metro cúbico, grife o valor da densidade, por favor. Qual é a altura H que o pressostato desligue a bomba, né? Para que valor de H ele terá que desligar? Bom, lembremos-nos o seguinte, professor, apareceu ali pressão absoluta e pressão atmosférica. O que é isso? A pressão absoluta é a pressão real do fluido no interior do reservatório. É a pressão devido à presença do fluido. E a pressão atmosférica é a pressão que eu tenho em volta, devido ao fluido ar que está em volta do reservatório. A diferença entre a pressão de dentro e a pressão de fora é a pressão efetiva que o aparelho estará nos dando, chamada pressão manométrica. Então venha comigo, por favor. Ele disse no texto que a pressão manométrica que o pressostato estará lendo é igual à pressão absoluta menos a pressão atmosférica, certo? Essa pressão atmosférica ele chama de P0. Está aqui. O dado importante no exercício era que essa pressão manométrica máxima que a bomba suporta é de 3,2 vezes 10 elevado à quinta pascal. Tá, professor, e agora eu faço como? Então vamos lá, ó. Essa pressão manométrica ou pressão hidrostática, como nós estamos acostumados, né, é dado pela expressão ρGH. Ah, lembrei, professor, essa equaçãozinha aí da hidrostática, né? Isso, a gente tem duas, né, equações aí básicas da hidrostática para lembrar. ρGH, de pressão hidrostática ou coluna manométrica, e também temos a equação do empuxo, né, o ρGV, onde V é o volume submerso. Não vem ao caso, não é a pergunta do exercício. Vem com o tio. A massa específica é dada em quilos por metro cúbico. A gravidade é dada em metros por segundo ao quadrado. E a altura é dada em metros. Para que a pressão seja dada em pascal. Certo? Então, vejamos o que temos. Professor, a pressão manométrica tem que ser de 3,2 vezes 10 à quinta pascal. O fluido em questão é o óleo, cuja densidade é de 8 vezes 10 ao quadrado. Densidade ou massa específica para um fluido uniforme e homogêneo não faz diferença. Gravidade 10 e a altura da coluna nós desconhecemos. Veja bem, façamos assim, ó. Eu vou escrever que o H é igual. Vem com o tio, acompanha o raciocínio. Vou emprestar um 10 aqui, ó. Ficamos 32 vezes 10 à quarta. O 8 vezes 10 ao cubo está multiplicando, vai passar dividindo. Ah, entendi, professor. E aí ficamos, veja bem, 32 dividido por 8 vai dar 4. 10 à quarta dividido por 10 ao cubo vai dar 10. Professor, então a altura é 4 vezes 10 é 40 metros. Exato. Isso significa que para a altura de 40 metros de coluna de óleo,
acima do pressostato, ele desligará a bomba. Esse era o item A do nosso exercício, correto? Vamos ao item B. No item B ele nos diz: um elevador hidráulico faz uso da força exercida por um fluido, normalmente um óleo ou o ar. Num elevador residencial a vácuo, a força aplicada sobre a cabine verticalmente para cima é proveniente da diferença de pressão do ar na base e no teto da referida cabine. A parte inferior da base fica em contato com a atmosfera ambiente, portanto, na pressão atmosférica de 100 kPa. Já a parte superior, que é fechada hermeticamente, retira-se o ar com uma bomba de vácuo, reduzindo a pressão. Qual deve ser a pressão superior da cabine cilíndrica de massa 300 kg, grife isso por favor, para que ela suba em movimento retilíneo uniforme? Opa, grifa movimento retilíneo uniforme, MRU. Meus amores, MRU nos remete à primeira lei de Newton. MRU é um dos equilíbrios gerado pela resultante igual a zero. Lembra? Equilíbrio estático, quando ele está parado, resultante igual a zero. Ou equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo uniforme, resultante também igual a zero, certo? Ele diz para a gente que as áreas da base do teto são idênticas e vale 1,5 metro. Ele pede para desprezar qualquer força de atrito. Imaginemos que esta seja a configuração do nosso elevador. Está aqui. Ah, entendi, professor. E aí o que eu sei, né? Bom, eu sei que aqui na parte superior existe uma pressão superior que é gerada pelo ar residual devido à extração do ar da parte superior. Já na parte inferior, quem atua é a pressão atmosférica, que ele pede para considerar no texto como sendo 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Professor, 1 vezes 10 à quinta Pascal, de onde o senhor tirou esse valor? É que, na verdade, ele diz para você considerar a pressão atmosférica, que ele chama de P0, de 100 kPa. 100 é 10 ao quadrado, quilo é 1000. 1000 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo é 10 à quinta. Ah, entendi, professor, tens razão, né? Isso. E ó, a área superior e a área inferior são iguais, né? Ele diz que essa área, vamos colocar como uma observação, esta área, ela é igual a 1,5 metros quadrados. Professor, então manda lá, o que está acontecendo? Veja, ele diz que este elevador sobe com velocidade constante. Então vamos marcar aqui, ó. Professor, velocidade dele é constante, né? Isso. Se a velocidade é constante, a gente já vai poder escrever aqui de cara, né? Ó. Portanto, meu amigo, força resultante é igual a zero. Eita, professor, que da onde é que foi que você tirou esse negócio? Primeira lei, né? Está em equilíbrio. Entendi, professor. Pois é. Agora vem comigo aqui. Se ele está em equilíbrio e a força resultante é igual a zero, isso implica que eu preciso de forças que façam com que isso aconteça. Tu tem que lembrar que pressão é força sobre área, né? Ah, professor, aquela equaçãozinha. Isso, ó. Pressão é uma distribuição de força sobre uma determinada área. Ah, me lembrei, professor, a força é dada em newtons, né? A área dada em metros quadrados, para a pressão ser dada em Pascal, né? Isso, exato. Então, se nós pegarmos esta área e passarmos para o outro lado da igualdade, nós podemos escrever que a força é o produto da pressão que age sobre uma determinada área. Tanto que eu gosto muito de, durante as minhas aulas, usar a expressão força de pressão, né? Que é a força exercida por uma determinada pressão. Pressão não tem direção e sentido, mas força tem. Essa pressão aqui embaixo exerce sobre este corpo uma força para cima. Ah, entendi, professor. Essa eu vou chamar de força zero, que é a força gerada pela atmosfera, certo? Entendi, professor.
E em cima, a pressão superior exercerá uma força para baixo. Vou chamar de F de S, a força superior. Professor, ele não tem mais nenhuma força não? Ué, lógico que tem, né? Esse corpinho tem massa, certo? Se ele tem massa, está na presença da gravidade, atuará sobre ele uma força peso na vertical para baixo. Ah, pois eu entendi, professor. Então aqui, né, ó, esse corpinho está subindo com uma certa velocidade e atua sobre ele essas três forças, exato. Como a resultante tem que dar zero, eu vou escrever que tudo que está para baixo é igual a tudo que está para cima. Então, a força superior que está para baixo, mais a força peso que também está para baixo, tem que ser igual à força F0 que está para cima, correto? Tá, professor, e agora? Agora a gente vai fazer assim, ó. Vou passar essa força superior para o outro lado, está somando, passará subtraindo. Ficaremos que F0 menos Fs é igual ao peso. E abrindo essa equação, vê se tu concorda comigo, a gente vai de uma vez, né? Professor, vamos lá, vamos devagar aí, hein? Ó, presta atenção. Força não é pressão vezes área? Então, no lugar da força zero, eu posso pôr pressão zero vezes área. No lugar da força superior, eu posso pôr pressão superior vezes área. Põe a área em evidência, vai ficar assim, ó. Pressão atmosférica menos a pressão superior, tudo isso vezes área, é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Ah, entendi, professor. E agora, bom, meus amores, é só substituir os valores. Ó, pressão atmosférica, 1 vezes 10 elevado à quinta. Menos a pressão superior. E essa daí a gente desconhece, né? Vezes a área. Professor, quanto é que vale a área? A área é 1,5 m. Vou pôr aqui, ó, 3 dividido por 2. Eita, professor, que lá vem você já, né? Isso, pois bem. Igual a massa desse corpinho, ele disse lá no texto. Eu pedi para você grifar. A massa era de 300 quilos. 3 vezes 10 ao quadrado. Tudo isso vezes a gravidade 10. Eu vou cortar esse 3 que está aqui com esse 3 que está aqui, certo? Esse 2 que está aqui dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Então vai ficar assim, professor, ó. 10 elevado à quinta menos a pressão superior é igual a 2 vezes 10 elevado ao cubo. Exato. Agora faz assim, ó. Passa esse 2 vezes 10 ao cubo para cá subtraindo, passa a pressão superior para lá somando. Pressão superior é igual. Ó a galera que sofre com a matemática aqui, eu vou facilitar para vocês, ó. 10 elevado à quinta menos 2 vezes 10 ao cubo. Bicho, professor, que eu sempre me perco nessa. Pois é, não vai se perder mais não. Agora presta atenção no tio. É só deixar com a mesma base 10 e os expoentes iguais. Como assim, professor? Veja, 10 à quinta eu não posso escrever 100 vezes 10 ao cubo menos 2 vezes 10 ao cubo? Ah, professor, entendi. Aqui você só abriu, né? Desmembrou o número, desmanchou ele. Exato. Aí esse 10 ao cubo ficaria em evidência, porque ele repete. 100 menos 2 dá 98. Professor, isso aqui vai dar 98.000 Pascal. Exato. E aí, só para dar aquela esnobada lá no seu examinador, né? Ô cidadão, já que você tinha chamado de quilopascal, eu também vou chamar, ó. Isso aqui é 98 quilopascal. Eita, professor, que aí você dá aquela dançada na cara do examinador, né? Depois não fale assim, menino. Pois bem, tá aqui. Essa é a resposta do nosso item B. Chegamos à penúltima questão, questão 15. Uma questão que fala sobre radiação, que fala sobre um conceito que há muito tempo vem caindo nos vestibulares, ano a ano abordado sempre da mesma forma. Acompanha comigo, por favor. Foi inaugurado em 2021 no deserto do Atacama
no Chile, a primeira usina termosolar da América Latina. Nessa usina, a energia solar é usada para fundir uma mistura de sais em temperaturas elevadas. A energia térmica armazenada nesses sais fundidos é então usada para produzir vapor de água em alta pressão e temperatura, o qual aciona turbinas geradoras de eletricidade. A coleta da energia solar é feita por mais de 10.000 espelhos móveis, os heliostatos, distribuídos sobre o terreno. Item A desse exercício, ele diz assim: a insolação diária é a energia solar incidente por unidade de área durante um dia. Na área 6 × 10⁶ metros quadrados do terreno ocupado pelos heliostatos, a incidência é de 8 kWh por metro quadrado. Lembra que kWh unidade de energia, né? E metro quadrado unidade de área. Uma fração de 5% dessa energia solar incidente no terreno é convertida em energia elétrica pela usina. Energia esta fornecida para o consumo durante as 24 horas do dia. Há uma potência constante. Qual é a potência fornecida por essa usina? Espera aí, vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos. Vem com o tio aqui. Ele disse que a incidência é energia por unidade de área, certo? Tá, professor, mas e daí? Bom, e daí que ele nos deu, então, que eu posso escrever que a energia solar será o produto da incidência vezes a área. Ah, entendi, professor. Porém, ele diz no texto que o que vai efetivamente virar energia elétrica são só 5% da energia que provém do Sol. Ah, entendi, professor. Então, na hora de eu calcular a potência, exato. Vamos lá, ó. Qual é a equação da potência? Professor, potência é uma transformação de energia por intervalo de tempo. Tá aqui, ó. Eita, professor, que essa equaçãozinha aí, né? Essa equaçãozinha é aquela que você tem que levar para o vestibular, não tem como não, né? Energia dada em joules, tempo em segundos, potência dada em watts, certo? Tá, compreendo, professor. Só que qual que é o detalhe aqui? Bom, o detalhe é que nós vamos calcular a potência fornecida, né? Ah, entendi. E essa potência fornecida, ela vem da energia fornecida por tempo. Isso. Só que a energia fornecida é só 5% da solar. Então nós vamos escrever o seguinte: a energia que será utilizada para o cálculo da potência será de apenas 5% da energia solar. Eita, professor, aqui então vai ficar, a potência será igual, vamos lá com o tio, 5% da energia solar por intervalo de tempo. Pronto. Professor, mas a energia solar a energia solar saiu daqui, né? Então vai ficar 5% da incidência sobre a área dividido pelo intervalo de tempo. Pronto. Eita, professor, que aí foi fácil, né? É só você substituir os valores dados. Só prestando atenção que a incidência que ele nos deu no local é de 8 kWh por metro quadrado. Preste atenção na constante, pois ela te dirá quais os valores que você substituirá aqui. Vamos comigo, A potência será igual a 5% vezes a incidência, que é de 8 kWh. A área eu vou colocar em metros quadrados. A área local ele deu para a gente no texto. Lembrando que a área era de 6 × 10⁶ metros quadrados. Ah, entendi, professor. Dividido pelo intervalo de tempo. Se aqui está em kWh, nós estamos usando o tempo em horas, certo? Então a gente precisa usar o intervalo de tempo em horas para o cálculo dessa potência.
Ele quer saber para 24 horas. Professor, não tem que transformar aí não? Não, né? Nós estamos usando a unidade de quilowatts-hora, é a constante quem manda. Ah, compreendo, professor. Então vamos comigo, ó. Dá para simplificar aqui, né, ó. Catim, cachá, né? Como diz um grande amigo meu da matemática, é só simplificar. Catim, cachá, né? 3 vezes 8 é 24, então simplificando sobramos um 3 aqui no denominador. Esse 6 simplifica com o 3 agora, vai virar um 2. Eita, professor, que foi que sumiu? Foi quase todo mundo, é? Pois é. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 10 é sexta, dá 10 a sétima. Então ficamos 10 a sétima dividido por 10 ao quadrado, o que nos dará uma potência de 10 a quinta quilowatts. Professor, por que quilowatts? Porque olha lá em cima. A incidência está em quilowatts-hora. A hora cancelou com a hora do ΔT. O metro quadrado que estava no denominador cancelou com o metro quadrado que estava no numerador. Só sobrou a unidade quilowatts. Essa é a potência que nós temos sobre aquela determinada região, certo? E continuando, vamos para o item B. Quanto tempo leva para que uma massa de 25 mil toneladas de sal seja fundida se a potência luminosa usada para fundir for de 400 megawatts? É a pergunta. E aí ele diz assim: o calor latente de fusão do sal é 160 kJ por quilo. Desde o início até o fim do processo, a temperatura do sal permanece constante. Oh, meus amores, essa questão é uma questão de calorimetria. Ele está falando sobre calor específico latente. Logo, ele está falando de uma mudança de fase. Se muda de fase, a substância pura, ela não varia a sua temperatura. Professor, eu posso usar aquela potência ali? Pode, ó. Potência luminosa é a variação da energia que ela fornecerá em função do intervalo de tempo. Só que essa energia, galera, eu posso trocar por qualquer tipo de energia. Energia cinética, energia potencial, energia mecânica, trabalho realizado, transferência de energia. Posso usar energia térmica, eu posso usar calor. Então aqui eu posso escrever calor dividido pelo intervalo de tempo. Caracoles, professor. Pois é. E como trata-se de um calor latente, eu vou escrever massa vezes calor específico latente de fusão dividido pelo intervalo de tempo. Lembra, existem dois calores, o calor sensível e o calor latente, sensível para variação de temperatura. Que macete! Calor latente, que mole, ml, não é isso? Professor, agora matei a pau, né? É só substituir as grandezas. Exato, vamos com o tio lá, ó. Ele deu pra gente valor da potência luminosa. Potência luminosa, ele falou que é de 400. Presta atenção um pouquinho. Professor, ele falou de 400 mega. 400 mega. 400 mega. Quilo é 10 a terceira, mega é 10 a sexta, né? Ah, entendi, professor. O senhor está transformando para... Isso, eu estou transformando para watts, né? Entendi. A massa, professor, quanto que é a massa aí do brinquedo, né? Veja, ele falou que ele vai fundir 25 mil toneladas. Ó, 25 mil... Esse primeiro mil é do quilo, certo? 25 mil, né? Vezes tonelada. Vou multiplicar por 1000 de novo. Ué, por que, professor? Porque eu preciso transformar para quilo. Cada tonelada tem 1000 quilos. Professor, mas por que o senhor tem que converter para quilos? O que eu acabei de dizer para vocês? A constante é quem manda no exercício. Olha o valor da constante que ele deu para você. Ele falou que o valor da constante é de 160 kJ por quilograma. Ah, entendi, professor. São 160 kJ por quilo. Por isso que o senhor transformou essa massa para quilo. Exatamente. E o intervalo de tempo é o que nós estamos à procura. Ok? Certo assim? Então venha comigo agora.
10 a terceira com 10 a terceira dá 10 a sexta. Eu posso simplificar com 10 a sexta do lado de cá. Eita, professor. Pois é. Agora vamos fazer assim, ó. Vou passar o intervalo de tempo para o lado de cá. Intervalo de tempo será igual... O 25 vezes 160 vezes 1000 permanece. E o 400 que ora estava multiplicando vai passar dividindo. Ah, entendi, professor. Está aqui, né? O 4... Isso, pronto. Agora vamos lá, ó. Simplificando. 10 ao quadrado com 10 ao cubo vai sobrar um 10 aqui ainda, né, professor? Isso. Então ficamos 160 dividido por 4, 16 por 4 vai dar 4. Então isso aqui vai dar 40, na verdade, né, professor? Isso. Ficamos, então, 25 vezes 40 vezes 10. Pronto. Eita, e aí, professor? E aí que 4 vezes 25 é 100. 100 vezes 10 vai dar 1000. E 1000 vezes 10 vai dar 10.000. Ah, compreendi, professor. Mas 10.000 o quê, professor? 10.000 segundos, né? Fomos para o sistema internacional e entendi. Pessoal, convém deixar assim não para o examinador, né? Não. Põe unidade de base 10, né? Ah, entendi. Então vamos escrever 1 vezes 10 elevado a quarta segundos, professor. É mais elegante, né? Fica mais bonitinho, o examinador fica mais feliz. Certo? Tudo bem? Esse, então, é o gabarito para o item B do exercício de número 15. Chegamos, então, à questão 16, a última questão dessa nossa segunda fase da Unicamp, prova de exatas, onde dizia: uma nova forma de geração de energia elétrica eólica que vem sendo testada usa a vibração de uma haste vertical de carbono produzida pela força do vento. A energia da oscilação da haste é transformada em energia elétrica por meio de alternadores. Esse sistema apresenta vantagens para o meio ambiente, uma vez que não utiliza as turbinas eólicas convencionais por serem muito barulhentas e perturbarem as comunidades vizinhas e a migração de pássaros. Então ele vai usar a oscilação de uma haste como fonte energética. O vento bate na haste, desloca essa haste, fazendo com que ela vibre, com que ela oscile, e essa oscilação será transformada em energia elétrica. Continuando, no item A, ele fala: uma haste vertical rígida usada num experimento de laboratório oscila com uma pequena amplitude de forma que a sua extremidade superior descreve um movimento aproximadamente horizontal. Moçada, essa haste vibrando, ela até tem uma pequena descida nos extremos, né? Porque ao oscilar, o seu extremo até desce um pouquinho. Porém, como a vibração é muito pequena, a gente não percebe esse pequeno deslocamento horizontal. Nós consideraremos que é um deslocamento meramente horizontal. Ele então nos diz: a posição horizontal da extremidade, x em função do tempo, varia com o tempo de acordo com o gráfico A. Calcule a velocidade escalar média, Vm, e o módulo de Vm, que é a velocidade média da extremidade superior da haste, durante um período completo de oscilação. Meus amores, tem ali um joguinho de palavras para te confundir. Lembre-se que quando nós falamos de velocidade média, nós estamos falando de velocidade. Nós estamos falando de velocidade vetorial. A velocidade é uma grandeza vetorial. Na ausência desse termo, considere sempre como sendo uma velocidade vetorial. Mas ele especificou que ele quer ora a escalar e ora a vetorial. Então venha comigo, por favor. Olhando para o gráfico, eu vejo que este corpinho ele oscila até a posição de 1,5 centímetros e depois ele volta à posição 0, oscilando até a posição de menos 1,5 centímetros. Galera, ele está descrevendo uma onda, esse movimento de ida e volta, né? Essa haste, ao ir e voltar, ela abre no lado positivo, ela abre do lado negativo do eixo X.
Eita, professor, que isso aí nós vimos, né? Isso aqui nós vimos em ondulatória, né? Esse movimento é um movimento ondulatório. Professor, é um movimento harmônico simples, exato. E essa distância aqui, ó, que é o quanto essa onda vai variar a partir do seu eixo de equilíbrio, é o que nós chamamos de amplitude. Tudo bem? Né, professor? Tem razão, né? O quanto ela vai oscilar a partir do ponto de equilíbrio. É a amplitude, exato. Tá aqui, pronto. Agora pensa um pouquinho comigo. Imagine que a A está na posição 0. Para uma oscilação completa, ela vai até a posição A, volta ao 0, vai até a posição menos A e volta ao 0 mais uma vez. Daqui, ela passaria a repetir a sua oscilação. A pergunta original do exercício se dá sobre uma oscilação, durante um período completo de oscilação. Professor, isso, ó, você está vendo aqui? Isso representa um período de oscilação. Ah, entendi. É uma onda completa, né? Isso, exato. Isso aqui representa uma onda completa. É o que lá na ondulatória nós chamaríamos de lambda, né? O comprimento de uma onda. Só que para nós aqui é como se fosse uma repetição, né? Ah, entendi, professor. É uma oscilação completa, exato. Então daqui a gente já consegue extrair, né, que o período será de 0,2 segundos. Eita, macho, que só de olhar para o gráfico, isso, só de olhar para o gráfico nós já tiramos o período, que é o tempo de uma oscilação, de uma repetição. Agora venha comigo. Ao se calcular a velocidade média, está se falando de uma grandeza vetorial, cujo valor é expresso pelo deslocamento vetorial em função do intervalo de tempo. Está aqui. Ah, entendi, professor. Essa aí é a equação da velocidade média, né? Isso. Velocidade média expressa vetorialmente. E aí pense comigo um pouquinho. Se ele sai e volta para a mesma posição, esse ΔS vetorial valerá 0. Ah, professor, não tem vetor ΔS, né? Entendi. E se esse cara vale 0, professor, o outro é 0 também, não é isso? Exatamente. Podemos escrever, portanto, que a velocidade média será igual a 0. Ah, compreendo, professor. Quer dizer, então, que a velocidade, né, por ser vetorial ali, o deslocamento é 0. É, exato. Só que tem uma outra forma de se calcular, que é a forma escalar, onde eu poderia escrever velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Entendi, professor. Mas e aí, qual a diferença? Agora é escalar, né? Agora eu não estou me preocupando com o vetor, não. Mas, de qualquer forma, o ΔS também é 0. A régua, professor, 0 também? É, 0 também, porque ele sai da posição 0, posição inicial é 0, vai oscilar e a posição final dele é 0. ΔS não é final menos inicial? 0 menos 0 vai dar 0. Ué, professor, então se esse cara vale 0, exatamente, a velocidade escalar média também será 0. Eita, professor, que então o item A, as duas respostas valem 0? Pois é. Eu só queria chamar sua atenção para um detalhe. Existe um cálculo de rapidez. Quando a gente pensa em velocidade, velocidade significa a rapidez com que o objeto anda. E ao invés de usar o termo ΔS, eu posso usar o termo distância. Distância percorrida pelo tempo. E aí venha comigo. Qual a distância percorrida, professor? Veja, ele vai andar uma amplitude para a direita, volta essa amplitude, uma para a esquerda, volta essa amplitude. São 4 amplitudes, né, professor? Isso.
São 4 amplitudes no intervalo de tempo de uma oscilação completa. Então ficaríamos assim, ó, 4 vezes, a amplitude é de 1,5 centímetros, dividido no intervalo de tempo de 0,2. Pronto. Eu vou escrever 15 vezes 10 a menos 1 e 2 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 cancela, a gente já vai desaparecer com essas vírgulas daqui, certo? Simplifico o 4 com o 2, ficamos com 2. 2 vezes 15 é igual a 30. 30 centímetros por segundo. Eis a rapidez com que esse corpo se move. E para concluir, o item B do exercício nos diz assim: o movimento da extremidade superior da haste do item A é similar a um pêndulo simples, de comprimento 2 metros, e massa m em sua extremidade inferior. A massa da haste em si é desprezível. É solto a partir do repouso, grifa ali que é solto a partir do repouso, num ângulo inicial de 26 graus. Ele pede para a gente olhar a figura, já discutiremos um pouquinho sobre ela. Despreze as perdas por atrito. Calcule a velocidade da massa quando ela passa pelo ponto mais baixo da trajetória. Galera, exercício mais clássico da mecânica não existe. Abandonar um corpinho a partir de uma altura, soltá-lo e calcular a velocidade ao passar pelo ponto mais baixo. Clássico. Sem atrito, conservação de energia, é só escrever uma conservação de energia. Então, venha comigo. Essa figura foi nos dada no exercício, onde o corpinho de massa m oscila 26 graus. Professor, e o comprimento da base? Isso, o comprimento é de 2 metros e a massa é desprezível, né? A pergunta dele é qual a velocidade no ponto mais baixo, professor? Isso. Porque veja bem, se nós chamarmos este ponto inicial de ponto A e este ponto final de ponto B, poxa vida, professor, estou cansado desse exercício, pareceu um monte nas listas do senhor, né? Exato. É clássico, já apareceu em todos os vestibulares. Vem comigo. Ele parte do repouso. Isso significa que a sua velocidade em A é igual a 0. Ah, compreendo, professor. E quando ele chegar em B, quando ele chegar em B, aí ele já adquiriu uma certa velocidade, né? É essa velocidade que ele está querendo, professor. Isso, é o VB. Velocidade no ponto mais baixo. Professor, e como é que faremos esse cálculo? Veja bem, ele disse que despreza o atrito. Então, se nós formos escrever uma conservação de energia, ficaríamos assim. Energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B mais o trabalho do atrito. Ah, professor, conservação de energia, né? Exato, ó. A equação de conservação de energia. No entanto, o trabalho do atrito é 0. Então eu posso daqui escrever que a energia mecânica em A será igual à energia mecânica em B. E aí, como bons entendedores da física que somos, escolheremos o ponto B como sendo o ponto mais baixo da nossa trajetória, o nosso PHR, plano horizontal de referência. Assim podemos dizer que a energia potencial gravitacional nesse ponto será igual a 0. Ah, professor, entendi. Porque aí o que interessa para a gente é saber qual a altura que esse corpinho saiu no início da brincadeira. A altura do ponto A em relação ao B, exato. Professor, mas de onde eu vou tirar essa altura? Aí que tá, vem comigo, por favor. Se nós olharmos para este triângulo, tu há de concordar comigo que nós formamos aqui um triângulo retângulo, certo? E este pedaço, vem aqui com o tio, ó. Se nós pensarmos que esse cara é um grande vetor, nós vamos decompor este vetor sobre o eixo Y, sobre a vertical. Ah, é verdade, professor. E aí esse cara vai ser quem? Ele vai ser o vetor com o ângulo de 26 graus. Então eu posso dizer que é o L cosseno de 26, né? Ô professor, eu não entendi, foi nada o que o senhor disse aí. Venha comigo, por favor. Se eu escrevesse para você
este triângulo. Tá, professor? Você está... Isso, estou desenhando para você o triângulo retângulo, cuja hipotenusa era L. Esse ângulo aqui para a gente é o ângulo θ. E este lado y é o que nos interessa. Ah, compreendi, professor, mas e daí? E daí que eu tenho cateto adjacente e eu tenho a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Ah, professor, agora eu acho que eu entendi. Então, é que o cosseno, na verdade, é o cateto adjacente y sobre a hipotenusa L. Então, se eu passar o L para cá multiplicando, L cosseno é o valor do y. Exato. E o valor do y, então, é exatamente o cara que nós estávamos atrás. Ah, compreendi, professor. Então, peraí, vamos voltar lá. Energia mecânica. Lembre-se, energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Aqui eu tenho energia potencial gravitacional, mas eu não tenho energia cinética, porque o corpinho parte do repouso. Já no ponto B, eu não mais terei energia potencial gravitacional, porém terei energia cinética, que, aliás, é o que nos vai ajudar a calcular a velocidade. Professor, qual é a energia potencial gravitacional? Ela é dada pela expressão mgh. E a energia cinética é dada pela expressão mv² sobre 2. A massa que ele não nos havia dado a gente cancela, isso significa que ela não interfere no resultado, e então ficamos que a velocidade ao quadrado será 2 vezes g vezes o h. Ô professor, mas esse h aí agora é o que há, né? Como é que nós vamos calcular esse h? Ué, pensa comigo. Esse comprimento todinho é L, mas esse pedaço é L cosseno. Então você concorda que se eu pegar o L e tirar o L cosseno, eu tenho o valor do H. Ah, então o H é L menos o L cosseno? Isso. Pois bem. Eita, professor, que agora acho que foi, né? É. Então vamos lá. V² vai ser igual 2 vezes a gravidade 10. Esse L a gente pode pôr em evidência, joga ele para fora do parênteses, né? Esse L é de 2 metros, e dentro do parênteses nós ficamos com 1 menos o cosseno de 26. Dá uma olhadinha lá, ele deu o cosseno de 26 para ti? Cosseno de 26 vale... Cosseno de 0,26 vale 0,9. Eita, professor, aqui 1 menos 0,9 vai dar 0,1, né? Isso. E 0,1 vezes 10 dá 1, cancela. Sobra 2 vezes 2, que é 4. Professor, a raiz de 4 faz tempo que dá 2, hein? Pois é. Então a velocidade será de 2 metros por segundo. Chegamos aqui na velocidade no ponto mais baixo, a velocidade do item B do nosso exercício. Certo? Tudo bem? Terminamos assim a resolução da Unicamp. Mais uma prova resolvida, mais uma bateria de exercícios aí para recordar os conteúdos, para rever essas ideias. Se tiverem dúvida, deixem seus comentários, será um prazer em responder. Te peço então mais uma vez que considere se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe os comentários, deixe suas perguntas, será um prazer em respondê-los. Obrigado pela companhia, grande abraço.